Oi, peixes. Vamos fazer a sua leitura de tarô e ver as suas previsões para esse mês de setembro? Eu sou Roberto, aqui do Oráculo Luz do Sol. A gente vai fazer a leitura de tarô e eu também vou falar um pouco sobre os trânsitos da astrologia védica que afetam vocês de peixes. Eu tô com o mapa de vocês aqui aberto para poder ficar molhando enquanto eu faço a leitura. E eu te recomendo assistir esse vídeo se você tem Sol, Lua, ou ascendente em peixes. E eu te recomendo assistir também o vídeo do seu Sol, da sua Lua e do seu ascendente, né, caso sejam de outros signos também. Nós temos aqui 10 de ouros, As de copas, Justiça, 9 de copas, Pagem de paus, Enamorados. Mês bem positivo, hein? 8 de copas, claro. Sabia que ia ter alguma coisa, algum tempero, né? Vocês de peixes estão atravessando um período de muito amadurecimento, né? De muita reorganização. Esse último ano, inclusive, vocês têm passado, né, um último um ano e meio de muitos testes, de muito esforço excessivo, né? Saturno continua no signo de vocês durante esse tempo, né? Pelo seu ascendente, pela sua lua, pelo seu sol. Então, provavelmente, os últimos meses eles trouxeram mais responsabilidades, mais cobranças, mais peso nas costas de vocês, uma sensação de que algumas coisas elas precisam ser levadas mais a sério. E eu sinto que nesse último mês de agosto, talvez tenha pintado ou tenha sido revelado alguma situação que está pedindo algum certo abandono seu. Alguma coisa que já serviu muito durante algum tempo chegou a hora de ser abandonada. Alguma coisa, inclusive, que pode estar muito bela, que pode estar relativamente bem, mas que já mostrou o momento que está na hora de ir embora, né? A sensação que eu tenho é que vocês entram nesse mês de setembro mais sérios, mais frios, sabe? Existe essa sensação de estar deixando alguma coisa para trás, mas ao mesmo tempo existe uma proteção muito grande. Júpiter, né, que é o regente de vocês, ele está exaltado na casa 5 de vocês. Ou seja, existe uma proteção muito forte, fortalecendo a criatividade, estudos, projetos pessoais, as suas próprias criações. É, Setembro ele continua trazendo essa proteção para você continuar construindo o seu futuro, mas é um mês que o foco começa a sair um pouco de você mesmo e começa a mudar mais para os seus relacionamentos, para suas parcerias, para o seu dinheiro, para a forma como você tem lidado com despesas e recursos que são compartilhados e decisões que envolvem outras pessoas também. Já falando sobre relacionamentos, a sensação que eu tenho de setembro é que é provavelmente um dos meses mais movimentados em termos de relacionamentos desse ano, assim. Logo no início desse mês, a gente já tem Vênus entrando em Libra, na casa 8 de vocês. E ele fica muito forte, né, no próprio signo. Mas, enfim, a casa 8 ela fala sobre intimidades, confiança, sexualidade. E pode ser um trânsito um pouco desafiador para vocês, né? Para quem está em relacionamento, inclusive, pode ser um mês de aprofundar algumas intimidades, de conversar sobre dinheiro, sobre planos conjuntos, sobre algumas questões que estavam sendo evitadas antes, mas pode trazer também despesas extras com parceiro ou parceira, ao mesmo tempo que pode trazer algum tipo de bônus para dinheiro que é compartilhado, para fontes de renda que são passivas, ou até para descobrir algum tipo de fonte de renda extra ao longo desse mês. A gente vai falar mais sobre isso daqui para frente, mas a sensação que eu tenho é que esse vai ser um mês nos relacionamentos de aprofundar a intimidade, de conversar sobre assuntos um pouco delicados, como dinheiro e responsabilidades dentro do casal, para pensar nos seus planos conjuntos, para ter conversas que antes estavam sendo evitadas, sabe? Mas também existe muito magnetismo e desejo nesse mês, né? Para quem está solteiro, inclusive, pode surgir novas relações bem intensas, é, com uma sensação de envolvimento muito rápido ou uma atração que é meio difícil de ignorar, né? Logo no início do mês, na segunda semana, acho que é no dia 7, né? Mercúrio entra em Virgem, na casa 7 de vocês, e ganha muita força, e isso coloca mais conversas
traz mais definições, mais negociação, traz mais desejo, uma vontade de você se aventurar mais no mundo dos relacionamentos. Mercúrio rege justamente, né, Virgem, a casa 7 de vocês, então pode trazer alguém bem importante para a vida de vocês, para a vida dos solteiros. Esse é um mês muito relevante que pode pintar algum tipo de novo relacionamento muito estável e muito delicioso na vida de vocês piscianos, sabe? Alguém realmente muito importante que deve marcar o ano de vocês. Ou tende a fazer algum tipo de relação entrar numa fase muito mais séria, muito mais um patamar mais elevado em termos de romance, ou até alguma amizade que tende a se tornar mais forte, mais presente, mais importante na sua vida. O importante é que no mundo dos relacionamentos, esse mês traz uma energia muito forte de mais conversas sobre o futuro, de expectativas mais elevadas e de novos acordos. É muito bom para sociedades também, para parceiros profissionais. Se existe algum risco durante esse mês em termos de relacionamentos, é de vocês estarem analisando demais os parceiros ou parceiros de vocês, analisando o comportamento deles, tentando resolver emocionalmente demais algumas coisas, para além do que os parceiros ou parceiras de vocês estão comunicando com vocês. Então, tome cuidado para vocês não ficarem um pouco é, excessivos dentro dos relacionamentos, sabe? E também não tentar resolver coisas do coração através da lógica. A partir da metade do mês, inclusive, a gente tem o Sol entrando em Virgem, também ativando a casa 7 de vocês, aumentando ainda mais essa importância dos relacionamentos, né? Vocês vão perceber que as necessidades do parceiro de vocês começam a ocupar mais espaço, e que vocês vão sentir uma necessidade maior de negociar, sabe? Aquilo que você quer com aquilo que o outro deseja. Então, esse mês de setembro pode trazer algumas diferenças importantes dentro do relacionamento. Algumas relações sólidas também tendem a amadurecer, enquanto algumas relações desequilibradas podem finalmente deixar suas diferenças mais evidentes e encontrar finalmente o caminho para ir embora da vida de vocês. Porque eu sinto que tem algumas relações que estão muito desequilibradas, e igual eu falei, elas podem até estar relativamente bem, ou a vida de vocês está bem, e portanto a relação também. Mas vocês já entenderam que a necessidade dessa outra pessoa está sendo muito difícil de negociar ela com as suas necessidades. Então talvez tenha chegado a hora de você deixar ela ir embora mesmo. Sabe? Agora, falando um pouco mais sobre trabalho e carreira, a sensação que eu tenho é que existe uma proteção muito forte nesses assuntos assim. Setembro favorece especialmente quem trabalha com criatividade, com ensino, comunicação, ou com conhecimento, o meio docente também. É um mês muito bom para vocês lançarem ou fazerem, colocarem em andamento projetos autorais, ou qualquer atividade que seja necessário mostrar talento ou capacidade intelectual, assim, mais mão na massa. Alguma coisa, inclusive, que começou como uma ideia ou como um projeto paralelo, tende a ganhar mais força nesse mês de setembro e pode até virar algum tipo de fonte de renda mais estável, mais sólida, mais consolidada daqui para frente, um potencial profissional bem maior sendo revelado ao longo desse mês, e também é um mês muito positivo para vocês estudarem alguma coisa que futuramente possa favorecer a carreira de vocês, sabe? Esse Mercúrio na casa 7 favorece muito a comunicação de vocês, acrescenta uma possibilidade importante de novos clientes, de novos contratos, de novas parcerias profissionais. É um mês muito bom para você que trabalha com vendas, que trabalha tentando convencer a outra pessoa, então advogados, ou vendas, assim, de todas as formas, né? Se você é autônomo ou autônoma, você automaticamente trabalha com vendas, né? Então tende a ser um mês muito bom para novas parcerias. E essa é a questão. O mês de setembro não é um mês de fazer as coisas sozinho, tá? É um mês para você procurar parcerias. O crescimento ele acontece justamente através das pessoas que chegam até você e das pessoas que você acrescenta na sua vida, ou das pessoas que você deixa finalmente irem embora, né? Porque muito ajuda quem pouco atrapalha, né? E na segunda metade do mês,
a gente tem uma mudança importante nisso, porque Marte entra em Câncer, na casa 5 de vocês, onde ele fica debilitado, né? É, isso aumenta bastante a sua vontade de colocar os projetos em movimento, mas a partir da segunda metade do mês vai trazer muita pressa. Você vai ter algumas ideias e vai querer executar elas exatamente na mesma hora. Vai surgir um sentimento assim. Vocês estavam muito satisfeitos com como as coisas estavam andando, e aí quando você viu que dá para acelerar mais, você começa com um sentimento de insatisfação, de eu poderia estar muito maior, eu poderia estar conquistando mais coisas, mas foi exatamente esse movimento cauteloso e mais lento assim que trouxe você até aqui. Então toma cuidado com essa impaciência, toma cuidado porque você vai querer resultados rápidos demais e a vida não está garantindo isso para vocês, tá? Desde que vocês não confundam entusiasmo com garantia de sucesso, as coisas elas tendem a andar mais para frente. E financeiramente falando, inclusive, Vênus está na casa 8 de vocês, né? Que é um dos trânsitos mais interessantes do mês, porque pode favorecer recursos que vêm através de outras pessoas. Por isso, inclusive, que é um mês muito bom para você trazer parceiros, parceiras, se você tem a possibilidade de ter sociedade, acho que tende a ser um mês bem positivo para fazer investimentos ou trazer pessoas para dentro do seu negócio. É mesmo muito bom para acordos ou alguma situação financeira compartilhada deve trazer algum bônus para você, sabe? Também tende a ser um período muito bom para reorganizar dívidas ou encontrar formas mais inteligentes de lidar com seu dinheiro, de organizar suas finanças, principalmente se tem outras pessoas envolvidas. E aí isso envolve um bônus em assuntos que têm a ver com finanças ou assuntos que envolvem dinheiro compartilhados com outras pessoas. Então, se você divide algum bem com outra pessoa, se você mora com outra pessoa, todos esses assuntos tendem a ganhar é, algum tipo de bônus, assim. Mas, por outro lado, a casa 8 também é uma casa de perigos. Então, pede cautela com aquilo que não depende exclusivamente de você, sabe? Não conte com o dinheiro que vem de outras pessoas nesse mês, inclusive. Se você está esperando algum tipo de pagamento, assim, pode ser um mês um pouco atrasado. E Marte na casa 5, inclusive, na segunda metade do mês, pede muita atenção com qualquer tipo de envolvimento financeiro que tem a ver com especulação, com espera, com investimentos não tão seguros assim, sabe? Finanças, decisões financeiras arriscadas assim. Existe acho que vocês estão muito confiantes, né? Porque Júpiter está muito forte, mas exatamente porque vocês estão muito confiantes, pode ser que alguma pessoa surja para poder aproveitar desse momento, é, é, aproveitar da sua sensação de que não tem como isso dar errado, e aí essa pessoa talvez te dê um golpe, ou talvez exista uma situação assim um pouco esquisita que não vale a pena para você no final. Então evite colocar recursos importantes em oportunidades que não têm um, uma estrutura tão confiável, tá? Outro tema que envolve bastante esse mês é a casa e a família de vocês, né? Porque Mercúrio também rege a casa 4 e ele vai estar forte na casa 7. Ou seja, esse mês pode trazer algumas conversas importantes com alguns familiares, com decisões que envolvem casa, mudança, imóveis, reorganização da sua vida doméstica. Para alguns piscianos, uma decisão de relacionamento pode, inclusive, interferir diretamente nessas questões de moradia, né? Principalmente se você morar junto com outra pessoa. Agora, enfim, em termos de saúde, eu acho que não é um mês preocupante para vocês, é um mês com mais irritabilidade e mais impaciência. O segredo desse mês não é fazer tudo de uma vez, mas sustentar uma rotina que você realmente consiga produzir e que realmente faça sentido para vocês, tá? O sono de vocês, o descanso, o cuidado com a saúde, ele precisa de ter uma atenção maior, porque existe uma negligência acontecendo para muitos de vocês piscianos, porque alguns de vocês estão muito sobrecarregados, assim. Mas a ideia desse mês, a grande mensagem é que crescimento ele não precisa acontecer sozinho e ele não precisa acontecer necessariamente porque você está fazendo mais. Às vezes o crescimento ele vem simplesmente de encontrar uma forma mais inteligente de administrar o que está acontecendo na sua vida. E nesse mês de setembro vocês vão descobrir que isso tem a ver com
acrescentar e lidar com outras pessoas ao seu redor. Você continua num período muito fértil para projetos, para criatividade, para desenvolvimento de projetos pessoais e qualquer coisa que envolva criações suas, mas setembro coloca outras pessoas no centro da sua história. Então, relacionamentos podem se aprofundar, algumas conversas importantes tendem a acontecer entre clientes e parceiros que podem abrir portas muito prósperas para vocês, assim. Só toma cuidado para você não entregar aos outros poder demais sobre as suas finanças, sobre as suas decisões, tá? Construir relações mais maduras sem perder os seus próprios limites é o conselho para vocês desse mês de setembro, tá bom? Peixes, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura, desses conselhos. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, se fez sentido para vocês. Não se esqueçam de me seguir aqui e em todas as redes vizinhas, no mesmo Oráculo Luz do Sol, onde eu posto horóscopos com mais frequência lá no Instagram. E na descrição desse vídeo ou na bio do meu perfil você encontra um link para você marcar uma leitura completa de tarô só para a gente olhar todos os seus problemas específicos e você ter um direcionamento altamente personalizado, tá bom? Eu espero que esse mês de setembro seja um mês de muita prosperidade e a gente se vê mês que vem.